bom dia. Hoje é 17 de outubro de 2018, ou seja, nós estamos a uma semana e meia para a definição do destino do país nos próximos anos. Trata-se de uma definição importantíssima, e a gente está vivendo num quadro em que muita gente que vai votar não está percebendo a responsabilidade desse ato, né? Não estão percebendo que, eu diria que como nunca antes, os impactos negativos no país eles podem ser enormes e muito rápidos, né? Eu diria que para muita gente seria uma espécie de irresponsabilidade involuntária, né? Mas essa irresponsabilidade involuntária ela é muito perigosa, né? As pessoas talvez não estão ainda se dando conta que depois na segunda-feira, no dia 29, poderá não ser uma segunda-feira qualquer, um dia após outro, como se fosse um jogo de futebol que é jogado no domingo e na segunda-feira todo mundo vai trabalhar. Não. Neste momento, a questão ela é muito mais séria, como talvez nunca tenha sido na história do país. Não é exagero, de fato não é exagero dizer, como alguns analistas estão dizendo, que a escolha do dia 28 ela se encontra ali, ela está situada entre a luz e a sombra, ou mais do que isso, é uma escolha sobre um projeto civilizatório ou a barbárie, né? Então é de uma importância muito grande. Nesta primeira semana de campanha do segundo turno, o que se tem cobrado intensamente, insistentemente, do candidato Fernando Haddad é que ele faça uma autocrítica do PT. Pois bem, ele já fez, né? E não é de agora, né? Por exemplo, antes do golpe de 2016, o Haddad escreveu um enorme artigo na revista Piauí, tecendo várias críticas ao governo da Dilma, né? A condução na economia, enfim, vários erros. Mas o que eles querem, o que se querem é mais do que isso, né? Eu diria que dois dos grandes erros que o PT cometeu, e fazendo um parágrafo aqui, um parêntese aqui, eu fiz um artigo, não sei exatamente a data, depois eu verifico, que eu aponto 3 grandes erros do PT. É um artigo chamado A Tragédia Brasileira, eu vou colocar depois o link aqui embaixo. Mas mais dois, eu vou citar desses 3, 2 erros do PT, que na realidade contradizem, né? São erros que foram cometidos, mas que contradizem as bobagens que são disseminadas na rede, por exemplo, de que a eleição ficou entre 2 extremistas, né? Ou que o Haddad transformaria o país em uma Venezuela ou em uma Coreia do Norte, uma coisa desse tipo, né? Ou ainda que faria o controle da mídia, né? Ou que ainda que aparelharia o judiciário e tal. Enfim, coisas que o PT, em 13 anos que governou, não chegou nem perto de fazer esse tipo de coisa, né? Ao contrário, né? O PT, por exemplo, nunca escolheu um procurador-geral da República. Ele sempre respeitou a eleição da Associação dos Magistrados, né? Associação dos Procuradores, quando indicava o primeiro da lista. Só o PT fez isso na história. Todos os governos anteriores, todos eles, os anteriores,
escolheram a dedo o procurador. Um exemplo clássico disso é o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique escolheu o Geraldo Brindeiro, que ficou conhecido internacionalmente como engavetador geral da República, né? O PT, aceitando a eleição dos procuradores, colocou, por exemplo, no poder né, da Procuradoria Geral o Fonteles e depois o Gurgel, né, que foram simplesmente os caras que encabeçaram o Mensalão 1 e depois o Mensalão 2, que atingiram em cheio o PT, né? Enquanto outros casos de outros partidos eram arquivados, né? Em uma seletividade assim da justiça, digamos que escancarada, né? No STF, o PT escolheu 8 dos 11 ministros, né? O PT escolheu 8 dos 11 ministros atuais, né? E o PT, o Lula, o Zé Dirceu, a Dilma, enfim, o PT inteiro sempre só... O PT perde todas no STF, né? Então, que aparelhamento é esse, né? Baseado em que se faz a propaganda sobre hipotéticas ações que o PT em 13 anos não fez? Quer dizer, em relação à mídia, todos os países que consolidaram a sua democracia, todos, não tem exceção no mundo. Não tem um único país que tem a sua democracia consolidada que em algum momento não fez ali, não estabeleceu regras, condutas, né? Como leis de meios ou marcos regulatórios da mídia ou por aí afora. Não existe, né? Por exemplo, assim, você tem leis, né? Você tem leis que regulam a mídia nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e por aí vai. Aqui o PT, né, nos seus 13 anos de governo, ele não mexeu uma única palha para pelo menos iniciar uma discussão nessa linha. E o Lula saiu, já teve 85%, né, de aprovação, que talvez fosse o momento de o governo colocar em pauta essa discussão que é cara em qualquer país que queira uma democracia, que queira consolidar a sua democracia. O PT nunca fez isso. No momento que o PT tinha a possibilidade de fazê-la, de colocar essa discussão na pauta, o PT não fez. Então, o PT nunca escolheu um procurador. O PT escolheu os 8 dos 11 ministros. O PT nunca colocou em pauta a discussão da regulação da mídia, né? E se coloca em pauta hoje na campanha de maneira hipócrita, absurda, né? Desconsiderando a história recente do país, que o PT faria tudo isso que não fez nos 13 anos. Então, e o PT devia ter feito, né? Porque é um erro não ter feito, não ter escolhido com responsabilidade, né? Os procuradores da República, os ministros do STF mais qualificados do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético. Como também é um erro não ter discutido essa pauta, colocar em pauta esse tema da discussão da mídia. Não é possível que 5 famílias no país de 200 milhões de pessoas controlem a mídia do país, né? Eles criam a narrativa sobre os seus interesses, através dos seus interesses, e essas narrativas elas são de certa forma veiculadas todas as noites, todos os dias, para 200 milhões de brasileiros. Então são erros que o PT cometeu e que agora, de certa forma, de maneira, né, desonesta, se coloca como se o PT faria essas questões, trataria dessas questões, implantaria, né,
essas questões que não fez em 13 anos, né? Então, o que está acontecendo é outra coisa, né? É preciso entender que o que temos aqui é, de fato, o cenário é outro. Nós temos um candidato da extrema-direita, o Bolsonaro, que faz uma campanha absolutamente desqualificada, né, que está sendo dirigida pelo guru ultradireitista Stephen Bannon, que através de lixos, né, e fake news da mais baixa categoria, ele fez a campanha do Trump nos Estados Unidos e do Brexit, né, que é a saída britânica, né, do euro, enfim. E ele se convidou, né, o Steve Bannon, ele se convidou, né, para fazer a campanha do Bolsonaro no Brasil, né? E esse é um novo jeito de fazer a campanha, né, pela rede. E que, de certa forma, essa direita, ultradireita radical, se especializou porque, como ela não tem escrúpulos nenhum, ela não tem problemas em relação a isso, do ponto de vista ético, então não tem escrúpulos, ela estabeleceu uma forma de fazer a tecnologia de usufruir da rede de uma forma que você, com fake news, com mentiras, enfim, você acaba manipulando, né? Você estabelece lá o perfil, se escolhe o perfil. Eu não entendo muito disso, mas eles fazem lá um estabelecimento, né, do perfil de um eleitor que é mais suscetível a esse tipo de manipulação, e eles jogam, né, esses fake news, enfim. Então isso aconteceu nos Estados Unidos, vem acontecendo, está acontecendo em outras partes do mundo, na Europa, na Tailândia, enfim, na Ásia. E é o momento, esse é o momento em que eu diria que os setores mais progressistas, mais democráticos do mundo estão patinando um pouco isso, porque evidentemente esses setores mais progressistas, mais ligados à esquerda, eles sempre se colocam numa condição de estabelecimento da contextualização ética, moral, tal, e que, de certa forma, não submetem a esse tipo de ação. E que a ultradireita não tem, rigorosamente, não tem, né, não tem escrúpulos, não tem, enfim, eles fazem, o objetivo é só, não é o meio, mas é o fim. Então, nós estamos vivendo esse momento perigosíssimo no mundo. E aqui, mais próximo, aqui, no nosso país, a gente se coloca perigosamente, nesse momento, à beira do abismo, né? Então, enfim, o cenário ele é complicado, não tenha dúvida, mas nós temos ainda aí esses 11 dias pela frente de campanha, e a gente tem que esperar e agir, né, para que o bom senso ele acabe prevalecendo, né, de uma forma que se entenda que o Haddad ele não representa neste momento. As pessoas têm que entender isso. O Haddad não representa neste momento um partido, né? Um único partido, uma única ideia, enfim, mas ele representa a possibilidade de um projeto que afaste o país da barbárie, né? Um projeto que seja no caminho civilizatório. Então é este o momento crucial que a gente está passando, e que temos que colocar a mão na consciência, percebermos este momento com muita clareza, para que a gente possa ir nesses 10, 11 dias que faltam, a gente tirar, né, o país da beira desse abismo. A caminhada é essa, a caminhada é por um projeto civilizatório. Gente, é isso.